Evangelho de João, capítulo 20. Eu espero sinceramente que saia tudo ok aqui, não tem chiado nem nada. Evangelho de João, capítulo 20. Vou começar narrando, um pouquinho. Quem narra os acontecimentos aqui é João. E ele como aquele que narra e aquele que viveu esse acontecimento, ele se autodenomina como o discípulo a quem Jesus amava. Logo depois da crucificação de Jesus, logo depois da morte de Jesus, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela vai ao túmulo porque os acontecimentos foram turbulentos. Foi tudo muito rápido e ao mesmo tempo desnorteador, foi tudo tão confuso. Ela viu tudo que aconteceu, ela acompanhou, só que ela não teve oportunidade, tempo, espaço de velar o corpo do seu Senhor, de perfumar, de chorar o corpo do seu Senhor. Então, no primeiro dia da semana, ela vai até o túmulo. E quando chega lá, algo chamou a atenção dela e ela se assustou com aquilo. A primeira reação dela foi um susto. Ela viu que a pedra havia sido removida. Não era uma pedra qualquer, irmãos, era uma grande pedra. Havia sido removido e aquilo causou um susto, um espanto tão grande nela, que a primeira reação dela foi voltar. Ela voltou e foi comunicar aos irmãos dela. E ela quando ela falou, Pedro e João saíram apressadamente, saíram correndo. E João narra que Pedro correu rumo ao túmulo juntamente com João, mas João, de tão apressado, ultrapassou Pedro. Passou na frente de Pedro e chegou primeiramente no túmulo. Maria também foi. Ela avisou, mas ela voltou. Ela voltou no lugar onde haviam colocado o corpo de Jesus. Mas eles vieram na frente correndo. João, quando ele olhou, ele teve a mesma visão de Pedro, que chegou logo depois. Primeiro João chegou e viu que os lençóis estavam ali sem corpo nenhum. E Pedro logo depois chega, depois de João, e ele vê a mesma coisa. Os lençóis estão ali, não há corpo, e até o pano que estava cobrindo a cabeça de Jesus estava colocado do lado, mas não tem corpo. E João, ele diz o seguinte, isso são as palavras de João. Ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava viu e creu. E eles voltaram para casa. Ele não fala a respeito de Pedro, o que Pedro achou, se Pedro acreditou, mas imediatamente veio na mente de João aquilo que Jesus havia falado, a profecia de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Veio na mente de João e ele narra, ele diz assim: o discípulo a quem Jesus amava viu e creu. Ele não sabe o que passou na cabeça de Pedro. E eles voltaram para casa. Maria Madalena não voltou com eles. Ela ficou ali. E ela começou a chorar muito. Ela chorava o tempo todo. Deixa eu pegar aqui. A partir do versículo 11, do capítulo 20. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu:
porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Dá uma pausa aqui. Ela estava chorando muito. Eles foram, mas ela ficou ali. Ela ficou, porque ela teve o privilégio, irmão, de ser uma discípula de Jesus. Teve o privilégio de ser uma discípula de Jesus. Ela teve uma experiência muito forte com Jesus. Ela sabia que Jesus era o seu mestre, o seu salvador. Ele salvou ela, ele salvou. Então, ela não iria arredar o pé dali enquanto ela não tivesse aquilo que ela buscava, aquele a quem ela buscava. E ela, imagine uma pessoa de luto, ela chorava, e chorava muito. Então ela olha para dentro da túmulo e vê dois homens vestidos de branco, são anjos, e eles perguntam para ela: mulher, por que choras? A experiência era sobrenatural. Ela estava vendo anjos, ela estava tendo uma experiência sobrenatural, mas ela buscava Jesus e não deu importância para os anjos. Ela não deu importância para os anjos. Era uma experiência sobrenatural, mas ela queria o seu Senhor. Olha, irmãos, vamos voltar a entender uma coisa aqui. Por que ela estava chorando? Por que ela estava chorando? Os anjos perguntaram para ela: por que choras? Ela tinha uma razão para estar chorando. Ela estava chorando copiosamente. Ela tinha uma razão para estar chorando. Ela queria velar o corpo de Jesus, ela queria chorar a morte de Jesus, ela queria embalsamar, ela queria perfumar o corpo de Jesus, ela queria ficar perto do corpo de Jesus, ela queria cuidar do corpo do seu Senhor. Ela estava chorando porque ela queria o seu Senhor. E lá no seu consciente, ela imaginou que alguém teria roubado o corpo, e ela não teve tempo de velar, não teve como velar. Os acontecimentos não lhe permitiram. Então, aquele momento ela tirou para chorar o corpo de Jesus, para chorar a morte de Jesus e perfumar o corpo dele. E ela ignorou aquela experiência sobrenatural que ela estava tendo. Continuando. Perguntou-lhe Jesus, título da mensagem, irmãos, no 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela responde. Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Dá uma pausa. Essa é a pergunta que Jesus, ele faz para nós nessa noite. Ele faz para mim, ele faz para você, ele faz sobre isso para nós, que temos a oportunidade de estar aqui, que a gente propôs no coração. Vou para a igreja, hoje vou me alimentar da palavra. Ele está perguntando para você: por que você está chorando? Por que você chora? Qual é o motivo que tem te feito derramar lágrimas? Qual é o motivo que você chora? Ela estava ali sozinha com Jesus, e Jesus viu ela chorando. E quando você está chorando, Jesus também vê você chorando. O que é que tem feito você chorar? Não estou falando aqui, né? Eu estou falando as lágrimas que você derrama quando você está sozinho. O que tem comovido o teu coração e que tem lhe feito derramar lágrimas. Qual o motivo que tem feito você derramar lágrimas? Não quero que você me responda nada. Eu vou perguntar algo agora, eu não quero que você me responda com palavras, mas no teu coração. Você chorou ontem? Será que hoje você já chorou? E ontem você chorou? Não me responda com palavras, mas no teu coração me responde. Essa semana você chorou? Por que você chorou essa semana? O que fez você chorar? Qual era o sentimento que estava dentro de você que te fez chorar? Por quê? Porque Jesus, ele pergunta: por que choras?
por que choras? Mas aí, Jesus está perguntando para ela, por que choras? E ela não reconhece. E ela pensa que ela está falando com um jardineiro. Mas quem está falando com ela é Jesus. E Jesus sempre fala. E Jesus sempre fala. Eu vou repetir. E Jesus, ele sempre fala. Nós estamos ouvindo, reconhecendo a voz de Jesus através de uma pregação, através dos conselhos de uma pessoa espiritual, através de um hino espiritual. Nós estamos reconhecendo a voz de Jesus quando Ele fala conosco, porque Ele sempre fala. Ele sempre fala. Ele não deixa de falar com você, não deixa. Ele não deixa de falar conosco. E Ele, quando a gente está passando por um momento muito difícil, Ele está ali, vendo e pergunta. Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você chorou essa semana, pergunta para Ele, né, para você nessa noite, que Ele faz é: por que choras? Você consegue responder o motivo que te fez chorar essa semana? Você foi orar, mas você quase não conseguiu orar. Foi só lágrimas, só lágrimas. Você chorou, se recompôs, mas a vontade era de chorar mais ainda. Ele está falando com ela e ela não se tocou, e ela não percebeu, ela não reconheceu Jesus, e ela não foi a única. O que está acontecendo aqui com Maria, Jesus está dialogando com ela e ela não está reconhecendo. Jesus está falando com ela, não está reconhecendo. Temos reconhecido a voz de Jesus, nós temos reconhecido Jesus falando conosco através dos louvores, através da pregação, de maneira que você volta para casa, sai da igreja, suspirando e dizendo assim: meu Deus, eu entendi, é a resposta daquela pressão. O Senhor falou comigo e o Senhor falou profundamente comigo. Você tem acontecido isso com você? Ou através de uma canção e de repente você desperta para aquela letra, para aquela frase e você fica: gente, que forte, isso é muito forte. Ou de uma palavra, você vai ler um texto espiritual, uma mensagem, e aí você, aquilo ali salta o teu entendimento, você diz assim: meu Deus, que forte, entendi. Estamos reconhecendo a voz de Jesus? Ela não foi a única, não. Ela não foi a única. Os discípulos no caminho de Emaús não reconheceram Jesus, não reconheceram, e pelo mesmo motivo. As lágrimas embaçam a visão, a tristeza, o sofrimento. Lucas capítulo 24, você não vai lá não, só estou te dando referência. Lucas capítulo 24, os discípulos no caminho de Emaús, eles iam pesados de profunda tristeza. Jesus ia no caminho conversando e pregando para eles, e eles não reconheceram Jesus. Sentiram uma emoção, algo muito forte, mas eles não reconheceram Jesus. Também não foram os únicos. Na praia, no versículo 22, na praia, os discípulos também não reconheceram Jesus. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Não, nós pescamos a noite toda, não apanhamos nada. Eles não reconheceram Jesus. Nós estamos reconhecendo Jesus. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente acaba não reconhecendo Jesus. Vamos, tem mais coisa aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui no 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo seu jardim, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me aonde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Pausa. Acho que por aqui
Já basta, a gente só vai voltar no outro versículo ali, mas já basta. Olha, existem vários motivos pelo qual nos levam a derramar lágrimas, mas você sabe quais são os principais motivos? Os principais motivos que levou os discípulos a chorar no caminho de Emaús, ali no túmulo, levou Maria a chorar. O mesmo motivo que levou eles a ficar triste é o mesmo motivo também que muitas das vezes nos leva a chorar, que é a incredulidade. A incredulidade. Eles haviam sido alertados, Jesus consolou eles, teve uma conversa longa com eles antes do Getsemane, falou tudo aquilo que iria acontecer, falou detalhadamente, consolou os discípulos, falou que ele precisava ir, falou que o Espírito Santo explicou tudo. A incredulidade. Nós falávamos agora, uns dias atrás, que quem tem a promessa tem o suficiente. E quem tem a promessa, crê naquele que fez a promessa, e quem fez a promessa é fiel para cumprir. E a promessa é a palavra daquele que não mente, daquele que fala a verdade. Eles tinham a palavra de Jesus, eles tinham a promessa de Jesus. Mas eu vou ressuscitar, a promessa. Mas a incredulidade. Não adianta a gente se enganar, não. Muitas das vezes a gente chora pelo mesmo motivo. A incredulidade. A incredulidade, irmãos, que nos leva a pensar que aquela situação nunca vai mudar. A incredulidade que nos leva a pensar que o casamento não tem mais jeito. Nos leva a pensar que a família acabou. Que nos leva a pensar que o amor acabou. Que não vai acontecer a transformação do filho. Que você nunca vai viver numa família transformada. A incredulidade de ver as circunstâncias, ver o que está acontecendo ao teu redor, e a incredulidade de não pensar, de não imaginar viver o melhor de Deus. Pensar você e a tua família vivendo a abundância, a prosperidade, a felicidade que Deus lhe prometeu. A incredulidade leva você a olhar as circunstâncias e chorar pelas circunstâncias, porque o coração não se alegra, porque não pensa que aquilo vai mudar. Eles esqueceram as palavras de Jesus, ignoraram as palavras de Jesus, tudo que Jesus falou, eles não acreditaram. Quando eles viram o mestre deles ali pendurado no madeiro, quando viram que levaram o corpo de Jesus para colocar no túmulo, eles duvidaram. A incredulidade das palavras de Jesus. A incredulidade. Outra, a preocupação também que nos leva aonde está o teu foco. Porque Maria, eles voltaram para casa, Maria tinha um foco, ela queria Jesus, ela queria o mestre dela, ela queria o Senhor dela, ela queria aquele que salvou, aquele que mudou a vida dela, porque ela teve encontro com ele, ela queria aquele que mudou a vida dela. Então, ela tinha um foco. Aonde está o teu foco? Não adianta enganar. Muitas das vezes o foco está na preocupação, e por causa da preocupação, das coisas que têm acontecido, a ansiedade, as circunstâncias, isso tem levado muitos de vocês a chorar. A incredulidade, a preocupação, a incerteza e o medo. Porque quando eles estavam no primeiro dia da semana trancados às portas, tanto quando Tomé não estava, ou quando Tomé voltou lá, e Jesus encontrou com Tomé, as portas estavam fechadas, e a Bíblia deixa bem claro que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. Já havia acontecido de Maria ter falado que ele não estava mais ali, que o corpo dele não estava mais ali, que ele ressuscitou. Ela havia dito para eles, mas eles estavam com medo. Não tem acontecido isso?
A gente sabe que Jesus ressuscitou, a gente sabe que Ele diz: eu estarei com vocês todos os dias. Você sabe que Jesus, Ele não te desampara, mas muitas das vezes não fica com medo. Eles sabiam, mas eles estavam com as portas fechadas, e a Bíblia declara que eles estavam com medo. Medo de quê? Medo de tantas coisas, medo que pode acontecer, medo de sofrer, medo das coisas piorarem, medo das coisas se tornarem mais complicadas, medo, a incredulidade, a incerteza, a preocupação, o medo. Isso aconteceu com os discípulos, tanto que eles nem enxergaram, nem notaram, nem perceberam quem estava com eles. Quem estava com eles? Quem estava falando com Maria? Quem estava falando com os discípulos no caminho de Emaús? Quem estava falando com os discípulos na praia? Não reconheceram. E às vezes, irmão, você está com os olhos tão embaçados de lágrimas, você não está reconhecendo quem está falando contigo na palavra, não está reconhecendo quem está falando contigo através de louvor espiritual. Ele inspirou uma pessoa ungida, um cantor, porque o Davi era cantor, era compositor. Ele inspirou, colocou uma música na boca de cantor, usou aquela pessoa para falar contigo através daquele louvor. E talvez você ignorou Jesus falando contigo essa semana. Talvez você estava tão concentrado e mergulhado no teu sofrimento, na tua preocupação, no teu medo, na tua incerteza, que você nem percebeu Jesus falando contigo através do louvor, através de uma mensagem, através da pregação. Nem percebeu que Jesus estava falando contigo. E eles não perceberam. Aonde está o teu foco? Porque ao invés de mergulhar nas circunstâncias, no sofrimento, naquilo que está acontecendo no presente, ao invés de mergulhar, você precisa olhar para Jesus, olhar nos olhos dele. Davi dizia: como que você vai olhar para Jesus? Como que você vai olhar? Irmãos, tirar lágrimas dos teus olhos. Você precisa crer, você precisa acreditar, você precisa olhar para Jesus. E ele chama com aquela palavra de amor, Maria. Quando ele chama o nome dela, ela reconhece. Agora ele faz uma outra pergunta também: a quem procuras? Jesus, ele pergunta: por que choras? Né? E a gente estava meditando exatamente isso, né? Porque você chorou essa semana. Por que você chorou? Deixa eu te perguntar de novo, para eu poder perguntar: quem procuras? Essa semana você chorou? Por que você chorou? O que te levou a chorar? A fazer aquela oração tão sofrida, tão doída, que enquanto você orava, o coração se derretia na presença de Deus e você chorava. Foi presença, não foi unção, não, foi tristeza. Por que você chorou? Por que você chorou? E a outra pergunta: a quem procuras? A quem procuras? Aonde está o teu foco? Está no borda financeira, né? Está complicado, está apertado, está difícil, passando por um momento muito difícil financeiramente, né? É aí que está o teu foco? A família, passando por uma situação que você nunca imaginou na vida passar. Como diz aquela frase, saudade daquilo que a gente não viveu. Imaginou algo para a tua família, não se realizou. Saudade daquilo que você sonhou, que até hoje ainda não se realizou. E aí, isso tem causado uma tristeza muito grande, muito profunda no teu coração. Você vê a tua família na situação em que está. Ou é o teu casamento. Ou você tem chorado por causa da tua saúde. Onde é que está teu foco? E a quem você procura? A quem? Está correndo, está buscando, está correndo atrás exatamente de quê? Está com a visão, está com o foco exatamente aonde? Referência, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Eu pergunto para você: a quem você procura? E lá ele diz o seguinte:
Se você procura a Deus, se você procura Jesus, se você está procurando Jesus, porque se o foco for a vida financeira, é aí que você está concentrado, é aí que